e do conselho de sentença, se eventualmente tiverem. Tá certo, eu só vou fazer a pergunta para ele para ficar gravado, tá? Bom dia, senhor Josmar. Bom dia. Nós vamos dar início agora ao interrogatório do senhor, tá certo? Certo. Nesse primeiro momento, eu vou fazer algumas perguntas só para qualificar o senhor, vou pedir que me responda. Primeiro, seu nome completo, Josmar Júnior Santos Gomes. onde que o senhor nasceu, Valparaíso. é casado, solteiro, tem companheira, Solteiro. data de nascimento do senhor, 4/9/95. quantos anos o senhor tem, 29. nome dos seus pais, Cícia Maria dos Santos e Josmar da Silva Gomes. endereço do senhor antes de ser preso, É 416, Conjunto N, Casa 2, aqui mesmo em Santa Maria. Santa Maria. Santa Maria Norte. E o senhor trabalhava com o quê? Eu trabalhava como ajudante de depósito. Uhum. Estudou até qual série? Primeiro ano. Já tinha sido preso ou processado antes? Não, Quando menor de idade, foi processado alguma vez? não. O senhor possuía algum filho menor de idade? Possui. Quantos e qual a idade? Ou só uma, Alice, 8 anos. Ela possui alguma deficiência? Não, E quem está cuidando dela? A mãe? a mãe. Tá certo. Bom, senhor Josmar, no momento do interrogatório, é o momento que o senhor tem para dar a sua versão dos fatos. O interrogatório é meio de prova, mas também é meio de defesa. Mas aqui existe o direito constitucional do senhor permanecer em silêncio, sendo que se o senhor optar por permanecer em silêncio, isso não será considerado de qualquer forma para prejudicá-lo. O senhor compreende? Sim, senhora. E o senhor deseja responder as perguntas ou prefere permanecer em silêncio? Eu prefiro responder as perguntas. Tá, o senhor vai responder as minhas perguntas do Ministério Público, da sua defesa e do Conselho de Sentença, ou só da sua defesa e do Conselho de Sentença? Todos? Doutor. Como já foi manifestado, Excelência, vai responder apenas as perguntas da defesa. Defesa? Apenas a defesa. E, Pelo menos- eventualmente, do conselho de sentença. É isso mesmo, eu preciso que o senhor me confirme. O senhor deseja responder só as perguntas da defesa Sim, senhora. e do Conselho de Sentença? Sim, senhora. Tá certo. Passa a palavra então para a defesa. Senhor Josmar, tudo bom? Bom dia. Tu sabe por que o senhor está sendo processado, por que o senhor está sendo julgado? Sim. Responda perto do microfone, por gentileza. Sim. Como é que você prefere ser chamado? Josmar? Josmar? Tá certo. Josmar, o senhor conhece alguma Adriele? Conheço. Quem era a Adriele? Era a minha esposa. É? De forma objetiva, o senhor vitimou a Adriele? Não. Não. Tá. Josmar, hoje o senhor fez uso de alguma medicação? Fiz. Qual medicação? O Fluoxetina. é, eu te deixei anotado. Mas o senhor sabe mencionar qual foram? Quantos foram? O 8. 8? 8. O senhor está em condições de prestar depoimento? Sim. Tá, então vou reiterar a pergunta, tá bom? O senhor matou a Adriele? Sim. Entendi. Vamos conversar um pouco antes dessa história, e aí eu preciso que o senhor esclareça para o conselho de sentença como é que se deu essa situação como um todo, só para que a gente tenha acesso à sua versão dos fatos. Quando e como você conheceu a Adriele? Você era no serviço é, na lavanderia Água Flash, Onde é que ficava essa lavanderia? no Saam. É? Tu conheceu ela e aí começaram a se relacionar. Sim. É? Esse relacionamento iniciou quando? Não sabe precisar a data? Iniciou 7 de dezembro de 2019. Na época o senhor trabalhava nesse local? Sim. De quê? É, ajudante de lavanderia Entendi. E a Adriele trabalhava? também. Aonde? Também trabalhava na Água Flash como ajudante de lavanderia. Entendi. Então, na época dos fatos, ela não era professora? Não. Ela já fazia faculdade? Como é que era a vida dela? Vocês conseguem precisar? Ela, ela trabalhava na Água Flash e depois conseguiu fazer o concurso, passar no concurso. Tá, eu preciso que o senhor fale de forma detalhada. A gente tem um tempo que for necessário, tá bom? Eu Tá. só preciso esclarecer. Então, na época que o senhor
trabalhava com ela trabalhava também como Como auxiliar. auxiliar de lavanderia. Ela já fazia faculdade? Aí já tinha feito a faculdade Aí é faculdade de quê? de pedagogia. De quê? Pedagogia. Tá certo. E como é que era a rotina do relacionamento de vocês? Como é que funcionava? No começo foi bom, né? No começo foi. Como eu posso explicar? Da forma que você melhor entender. A gente precisa apenas que você esclareça. Eventualmente eu faço as perguntas e a gente tenta aprofundar. Foi. Era tranquilo, era tranquilo. Vocês se encontravam no ambiente de trabalho, fora do ambiente de trabalho? Nós contava também, fora do trabalho, eu era, eu ia na casa dela, ela ia na minha casa, Na época, o senhor morava com quem? com minha mãe, Somente com sua mãe? somente com minha mãe, E a Adriele, ela morava com quem? com a irmã dela, Isso era onde? na 416, conjunto K, casa 11. Morava ela e a irmã? Ela é irmã. Certo. E aí vocês decidiram morar juntos? A irmã dela viajou pro Piauí, aí ela pediu para eu ficar um tempo lá com ela lá na casa dela, até a irmã dela voltar. Aí, quando a irmã dela voltou, nós tinha decidido morar junto. Mas de quem foi a iniciativa? Foi de nós dois. Mas ela que chamou o senhor para passar esse tempo na casa dela. Foi. Entendi. E aí vocês foram morar juntos? Foi na 406, conjunto K, casa 11. Entendi. E como é que era a convivência de vocês? Tá tranquilo. Até no momento, o Júnior fez uma festa. Quem? O Sebastião Júnior, Quem é esse? é o irmão dela. Ah, Né, ela fez uma festa, aí rolou uma briga. Aí nós decidiu morar no Piauí. Aí nós foi pro Piauí. Vocês passaram quanto tempo lá no Piauí? 8 meses. Vocês foram morar na casa de alguém ou alugaram Da, uma casa da, no da, Piauí? da mãe dela e dos pais dela, né? E como é que era a convivência lá? Era tranquilo. Você chegou a brigar com ela lá? Não. Só teve uma vez que eu fui pra uma festa. Aí eu queria ficar até mais tarde. Ela me deu uns tapas e me mandou ir pra casa da mãe dela, entendeu? Quem te agrediu? A ADL. Foi a primeira vez que isso aconteceu? Foi. Entendi. E aí vocês decidiram retornar? Não, nós ficou ainda num período ainda mais tempo lá no Piauí. E eu tive. A mãe dela veio para casa, veio para cá, né? Para Brasília. E Uhum. nós ficou lá sozinho. Nós ficou lá sozinho. E nisso gerou uma discussão, né? Uhum. Uma discussão e tal. Tá. Eu preciso que você descreva como se a gente não estivesse lá, no maior grau de detalhes que o senhor conseguir. É, eu bebia muito na época. Uhum. Eu bebia bastante. Aí gerou uma discussão Por conta da bebida? por causa da bebida. Ela também bebia? Bebia, mas bebia pouco. Uhum. Aí gerou uma discussão, tal. Ela falou pra mim, Júnior, ou você muda ou você vai para Brasília sozinho. Uhum. Aí eu decidi Você parar um pouco decidiu. com a bebida. Aí gerou uma discussão, E aí vocês passaram quanto tempo lá no Piauí? 8 meses. E aí decidiram voltar. Decidimos voltar contra a decisão da mãe dela, do pai dela, entendeu? Não entendi. Esclareça pra gente, por favor. Contra a decisão da mãe dela, do pai dela. Contra a decisão deles? É, É. porque os pais dela queriam que ela ficasse lá trabalhando, mas o prefeito ia pagar R$ 700 reais para Tá. ficar Eu dando não aula entendi. lá. Vamos tentar esclarecer. Então, vocês estavam morando lá e aí ela começou a trabalhar? Não. Os pais dela queriam que ela ficasse lá para trabalhar por R$ 700 que o Tinha a prefeito. promessa de um trabalho É que isso. ia remunerar no valor de R$ 700. Isso. E Aí nesse eu, tempo lá, você trabalhava? eu trabalhei
como é que se fala? Na fazenda do irmão do prefeito. De quê? Ajudante, catando, catando as coisinhas pequenininhas. Entendi. Você recebia algum tipo de ajuda vinda de outro local, a não ser da sua fonte de renda? Minha mãe Sua mãe te ajudava? ajudava. Como? Ela mandava o dinheiro. Com qual constância? Como é que funcionava isso? Ela mandava de mês em mês. Ah, é? Nessa época, a Adriele trabalhava? Não, nem Entendi, ela nem eu. entendi. Aí vocês decidiram voltar para Brasília. Aí nós decidiu porque aqui é mais fácil de conseguir um emprego, né? Beleza. Então narra pra gente. Vocês decidiram voltar para Brasília e como é que foi? O Aí eu consegui um emprego na Ideal, já que imediatamente. que é ideal? Ideal Home Center. Aqui na Santa Maria? É na Santa Maria. Uhum. Aí eu Tá, trabalhei de só, auxiliar de só para entender. depósito. Vocês voltaram para Brasília, vocês foram morar com quem? Com minha mãe. Aí minha mãe decidiu que já era hora de nós se virar sozinho. Aí eu aluguei uma casa na 216. 216? Isso, o Beleza, Juto G, casa 18. certo. Aí vocês mudaram para cá sozinhos e como é que é a convivência de vocês? Era tranquilo. Né? Não tinha muita briga, não tinha muita discussão. Eu trabalhava o dia todo. Isso está no seu registro de carteira de habilitação, de trabalho? Tá. E eu também nasci com ele também depois. Tá certo. E quando foi que a Adriele passou no concurso? 2022. E nesse período ela trabalhou? Trabalhou De quê? de professora. E antes disso? Tô falando do momento em que vocês voltaram para Já, Brasília. não trabalhou em nenhum momento. Tá certo. E você incentivava ela a estudar, passar no concurso? Ou não? Você não queria que ela trabalhasse? Não, eu incentivava. Como? E o pai dela falava pra ela, né? Uhum. Só um não dá conta. E aí? Aí eu falava pra ela, moço, tá na hora de você procurar um serviço também. A minha mãe prometeu um serviço para ela como é que se fala? De recepcionista, Uhum. só que não deu certo. Aí ela ficou um tempo em casa. Aí ela estudou, aí passou no concurso. Ela estudava como? Pela televisão, botava no YouTube. Chegou a fazer algum curso profissionalizante, algum cursinho pré-preparatório? Não. Não, né? Não. Esse tempo de preparação dela durou quanto tempo? Uns 3 meses, E nesse tempo, quem sustentava a casa? eu. Tinha auxílio da mãe dela? Não, Tinha auxílio de alguma pessoa? não. Era só você? É só eu. Você pagava aluguel? Ela pagava seiscentos reais. Aí eu pagava 300 no dia primeiro e 300 no dia 20. Entendi. Aí o dia 5 eu fazia as compras. Fazer as compras. Tá bom. E aqui em Brasília, a questão da bebida, como é que funcionava? Vocês saíam para beber? Você continuou bebendo? Não, aqui em Brasília eu continuei bebendo Continuou bebendo? bastante, bastante. Continuei bebendo bastante. Mas sempre trabalhei, sempre eu fiz meu serviço certinho. Ela trabalhou também, ela bebia também comigo, Uhum. com a irmã dela, com os parentes dela. Além da bebida, você utilizava mais alguma coisa? Eu cheirava cocaína Com qual frequência? diariamente, Diariamente? diariamente. A Adriele fazia utilização de alguma coisa além da bebida? Lança perfume. Ah, é? E qual era a Ela, constância? diariamente, quando eu cheirava, ela pegava também o lança perfume. Tá. E sobre as brigas, Josmar? O que você pode dizer pra gente sobre elas? As brigas. As brigas não era frequente. Não era frequente? Não era frequente. Mas quando tinha briga, era uma coisa Intensa? absurda, tensa. Tá. Minha mãe chegou a ver ela puxando faca para mim.
Que foi as duas facadas que eu levei dela no dia do A gente já fato. vai chegar nessa parte aí, tá? A gente precisa apenas contextualizar. Então, essas brigas não eram constantes, mas eram intensas. Tess. Tá? Quem iniciava as brigas? Os dois Mas era sempre você, sempre ela ou revezava? Quais eram os revezava. motivos dessas brigas? Bebida, droga, Ciúme? ciúme também. Por parte de quem? Dos dois, Tanto sua quanto dela? sim. Você tinha ciúme de quê? Tinha ciúme, coisa besta, era amizade, essas coisas assim, entendeu? Você sabe dizer do que ela tinha ciúme? Da Priscila, Quem é a Priscila? é uma ex minha. Por que ela tinha ciúme da Priscila? A Priscila já mandou uma mensagem pra mim e minha mãe já brigou com a Priscila por causa dela, entendeu? Não entendi. Preciso que você esclareça. A Priscila é uma ex minha. Uhum. E minha mãe já ligou pra Priscila brigando porque Sua mãe chegou a discutir com a Priscila por conta que ela estava tendo algum tipo de caso com você ou estava manifestando interesse em ficar com você. eu já tive um caso com a Priscila, entendeu? Mas isso eu estou mencionando depois que você estava com a Adriele. Isso, tive um caso com ela. Aí a Teve um caso ADL, com a Priscila estando com a Adriele. isso, A Adriele soube disso? soube. Como que ela soube? No dia do fato. Como assim? No dia do fato, nós estávamos no shopping, Nós quem? eu e a ADL, Hum? no shopping do Gama. Aí a Priscila apareceu lá, a Priscila apareceu, aí falou comigo, falou como amigo, né? Hum. Falou como amigo. Aí a ADL falou assim: já teve caso com meu marido? Aí a Priscila não aguentou, falou tudo. Entendi. E como é que a Adriele reagiu a isso? Reagiu mal, né? Mas mesmo assim vocês mantiveram um relacionamento. Não, foi um dia do fato. Eu não entendi. Foi, Vocês teve um fato lá que a Adriele descobriu sobre o seu caso extra em isso Portugal. foi Mas depois disso, vocês mantiveram um relacionamento. não, foi um dia do fato. Foi um dia do ocorrido, entendeu? Ah, você está falando que essa situação aconteceu no dia do ocorrido? Foi um dia do ocorrido. Entendi. Aproveitando que você mencionou essa questão do ocorrido, é claro, eu vou fazer outras perguntas direcionadas a outros esclarecimentos. Mas narra pra gente como é que foi no dia do ocorrido. O que que aconteceu? Como é que foi aquele dia? No dia do ocorrido, daí saiu pra comemorar que ela tinha recebido um dinheiro, né? Do quê? Eu, é que paga o contador para fazer Restituição, imposto de renda? o imposto de renda. Ela tinha recebido o imposto de renda e É, vocês foram tinha recebido o comemorar. imposto de renda. Aí a mãe dela pediu pra levar uma coisa lá no Novo Gama, uma botinha, pra Stephanie. Quem é a Stephanie? A Stephanie é a sobrinha dela. E aí vocês foram levar. Aí nós foi levar no Novo Gama. No Novo Gama, nós pagou o rapaz que ia levar até no Piauí, no ônibus. Aí nós decidiu ir pro Gama. Eu não entendi, cara. Contextualiza pra gente. Você parou o cara aqui pro Piauí? É porque assim, a Stephanie mora do Piauí, né? A Stephanie mora no Piauí. Mora no Piauí. Hum. Aí a mãe dela pede Ah, para tá. nós Então deixa eu mandar ver as se eu coisas entendi pelo, aqui. Não pelo... querendo testemunhar. Vocês foram levar uma botinha pro cara que tava no Novo Gama, que ia levar essa botinha pro Piauí. Isso, no Ah, ônibus, entendi. no Beleza. E ônibus. depois? Depois nós decidimos ir pro Gama. Aí nós chegou no Gama, comprou duas bermudas, ela comprou umas calcinhas lá na feira. Aí nós decidimos ir pro shopping. Aí nós foi pro shopping. Aí chegamos no Shopping do shopping, Gama? shopping do Gama. Chegou no shopping do Gama, nós girou bebida alcoólica. É. Eu gerei cocaína No shopping do Gama? no shopping do Gama. Hum. Eu gerei cocaína,
ela não usou nada. Na hora não usou nada? No fato, lá no shopping do Gama não usou nada. Uhum. Aí nós ficou lá bebendo, tudo. Aí a Priscila chegou. A Priscila. A Priscila falou comigo como se fosse um amigo, uma amizade, entendeu? Falou comigo, ei, Júnior, tudo bom? Como é que você tá? Uhum. Aí a DL já meio chapada, ela bebendo um gin, perguntou se ela já teve caso comigo, né? Ela falou, não, eu já tive, mas no passado. Não, tu já teve caso com o Júnior, quando o Júnior já estava casado comigo e tal. Aí ela abriu a boca e falou tudo. Entendi. Beleza. E aconteceu isso, e o que aconteceu depois? Depois, né, pegou o Uber, né, decidiu ir para Santa Maria. Em conjunto. É isso. Vocês estavam brigando? Não, até no momento tava em paz, né, até isso aí. Aí quando ela chegou na Santa Maria, ela foi com o irmão dela, na frente da casa lá, na frente da casa. Aí entrou pra dentro, aí começou a me dar uns tapas na cara. Aí eu cheguei e chamei o Juninho. Quem é Juninho? O Juninho é o irmão dela, o Sebastião Júnior. Aí eu falei, ô Juninho, ela tá me agredindo e tal. Tu gostaria de ver tua irmã apanhando e tal? Aí ele falou, não. Então tu conversa com ela, pô, para de me agredir e tudo. Uhum. E Aí aí? ele falou, Eles chegaram a conversar? não, Sebastião Júnior não chegou a conversar com a Andriele? não, Não? não. Beleza. E aí? O que aconteceu? Aí o Juninho foi embora. Uhum. Aí ficou eu e a dele lá dentro. Aí a briga começou. Nesse momento, vocês foram interrompidos por alguém? Chegou a polícia, alguma coisa do gênero? Chegou uma viatura às 7h30 da noite. 7h30 da noite? 7 horas, ou 7h30, mais ou menos. E o que aconteceu? Ela dispensou a viatura, falou que nada estava acontecendo, que Quem estava tudo, dispensou a viatura? a ADL, Uhum. Dizendo o quê? falando que estava tudo tranquilo e tudo que não precisava. Uhum. Aí o policial perguntou: você quer estar uma queixa contra seu marido? Aí ela falou que não. Aí a viatura foi embora, Primeira viatura. a primeira viatura. Beleza. E o que aconteceu depois? Aí aconteceu que ela pegou a faca, me deu um corte na coxa, me deu 2 furos aqui no peito. Hum. Aí foi onde que eu perdi o controle. E Perdi o controle. você perdeu o controle. E aí aconteceu uns fatos, né? Uhum. Entendi. Sobre a questão aí que você utilizava cocaína todo dia. Era todo dia que você mencionou, né? Então, diariamente. Diariamente. Quando foi que isso Diariamente. iniciou? Da morte da minha filha, né? Da Sofia. Morte da sua filha? Da Sofia. A Sofia foi atropelada no Gama, Hum? atrás ali perto da padaria Roma. Aí eu comecei a cair na depressão. E aí, como modo de fugir da depressão, você começou a utilizar a cocaína? Comecei a utilizar e beber muito. É? Depois que aconteceram os fatos, você tentou com sua própria vida, não foi? Foi. Por quê? Na hora eu tava desesperado, tava aquela muvuca toda, eu não sabia o que fazer. Aí eu meti a faca no meu peito não, embaixo do meu peito. Parte do seu peito, mas você mirou? Não, eu botei a faca na parede e joguei meu corpo. No dia, não, na hora dos fatos ou anteriormente a isso, você fez uso de alguma outra substância? Um dia? Antes, no dia você já mencionou, quero saber quando vocês chegaram em casa. Não, Não? Vocês beberam naquele dia em casa? bebemos, Estavam brigando e bebendo? brigando e bebendo. Entendi. A gente já retorna nessa situação aqui, mas só para que eu não perca o raciocínio. Você já respondeu por outras condutas, não foi? Não,
Não? Só Maria da Penha, da Vitória. Ah, é? Conta isso pra gente. O que que é isso? O que que foi que aconteceu? Qual foi esse contexto? Ah, da Vitória? Isso. Quem é É, Vitória? a Vitória é uma ex minha. Hum. Ela descobriu que eu engravidei a Aline. Quem Aí, é a Aline? a Aline é a mãe da minha filha. Aí gerou uma discussão grande no serviço. Serviço? Por que no serviço? Porque todo mundo trabalhava junto, todo mundo trabalhava em conjunto. Quem? A Ela- Aline é, e a. não, ela é estagiária, a Vitória é estagiária, a Aline era da limpeza e eu era carregador. Entendi. E como é que foi essa discussão? Como é que foi essa briga? Como é que isso virou uma ocorrência? Falou que eu tinha agredido a Vitória, né? Quem falou? Os, o, como é que se fala? Os pessoal lá da empresa. Mas foi provado. Pedir para providenciar o... Excelência, quer fazer uma pausa? Só um instantinho, doutor, só para... Ah, obrigada. Pode prosseguir, doutor. Vamos lá. Retornando aqui. E aí, então, gerou essa ocorrência do pessoal do trabalho. Aí gerou, foi provado pelas câmeras que eu não tinha agredido. Tá, mas o que que foi alegado, então? Conta pra gente. Foi alegado que eu tinha batido nela, né? Que você tinha batido em quem? Na Vitória. E aí teve um processo. Teve um processo todo, ocorreu o processo todo. Uhum. Aí foi provado pelas câmeras, pelas testemunhas. Hum. As testemunhas que era contra mim foi a favor no dia do. Então, ocorreu um processo e você foi absolvido desse processo. Não. Então, o que aconteceu? A minha ex mandou as fotos da menina pelada, né? Uhum. Aí gerou um Fazer o mesmo processo? mesmo processo. Então, no final das contas, o que aconteceu com esse processo? Foi comprovado que você não a agrediu. No que eu não agredi pelo fato de mandar as fotos da menina pelada, eu peguei 3 anos e 6 meses, alguma coisa assim do tipo. Ah, é? Foi te oferecido alguma coisa? Não, Não? Você chegou aí preso? cheguei, fiquei 2 meses, até 2 meses a preso. audiência, Até a audiência. até a audiência. Então, você ficou preso preventivamente? Isso. É? Foi preventivamente ou foi temporariamente? Sabe a diferença? Não, preventivamente. Entendi. E aí, no dia da audiência, você saiu. No dia da audiência eu saí. Tá certo. E isso aconteceu quanto tempo antes de você ter um relacionamento com a Adriele? 3 anos, Adriele sabia dessa situação? sabia? Quem contou? Chegava as coisas do processo no meu telefone. Hum. Ela perguntava o que que era. Eu falei pra ela. E ela aceitou? Aceitou. Certo. Sobre essa questão do telefone aí, Josmar, como é que funcionava? Vocês tinham um telefone, vocês tinham dois telefones? Como é que era a utilização desses aparelhos ou desse aparelho? Não, nós tínhamos um telefone só. Por quê? Porque agora você me pegou, que eu não sei responder Foi essa. uma decisão sua ou foi uma decisão dela? Eu- porque não tinha condição de pagar o outro, né? Na verdade. Aí nós usava o celular conjuntamente. Conjuntamente. Entendi. Josmar, foi falado aqui sobre um empréstimo, cara. O que que você consegue narrar pra gente sobre ele? Empréstimo? Isso. Empréstimo. Foi mencionado aqui que você teria, em tese, feito um empréstimo nas contas da Adriele, que você teria acesso ao telefone e, eventualmente, você fez um empréstimo de 14 ou Ah, 15 mil reais. esse aí foi comprovado que não foi eu. Foi comprovado por quem? Por mim, porque eu mostrei meus status tudinho das contas. Hum. Até a dona Neuza falou, Quem? a dona Neuza, Quem é Dona Neuza? a mãe da ADL, Falou o quê? falou, você é esperto, né, Júnior? Você comprovou que não foi você.
Ela testemunhou aqui dizendo que foi você. Não tem como ser eu. Entendi. Foi mencionado aqui também outras agressões, outros eventos em que você teria agredido a Adriele. Você se lembra ou se recorda de algum episódio que a família dela ficou sabendo ou teve acesso? Se eu tivesse batido na Adele, tinha acabado o relacionamento, né? Uhum. Ela falava que se homem que é homem não bate em mulher. Palavras dela. Ela pura era. No dia dos fatos lá, foi demonstrado aqui, ou foi falado também, sobre a questão de malas contendo objetos seus. Foi eu que joguei lá fora, que eu ia pra casa da minha mãe, No dia da briga, no dia da briga. quem montou as malas? Eu. Você tomou a decisão de sair ou ela te expulsou? Eu que tomei a decisão de sair. Por quê? Já, como é que eu posso dizer? Já tava conturbado já a relação, entendeu? Entendi. Depois que você tentou contra sua própria vítima lá, foi mencionado aqui pelas testemunhas que você conversou com os policiais. Você se recorda disso? Não, Nada? Depois que você cravou a faca no seu próprio peito, do que você se recorda? dos bombeiros. O que você se recorda? Eles me amarrando. Te amarrando? E o que mais? Somente. Certo. Você foi operado Foi. no mesmo dia? Hum, Acho que sim. Certo. Há um histórico aqui, não foi levado aos autos, mas que depois disso você tentou contra a sua própria vida novamente. É verdade? É verdade. Quantas vezes? 3 vezes. Por quê? Eu não queria ficar vivo, né? É uma dor bastante grande. Eu não queria ficar vivo. Tá certo. Você tem algum tipo de transtorno? Você tem algum tipo de. Faz algum uso de medicamento? Faço. Isso antes dos fatos ou depois dos fatos? Depois dos fatos. Qual é a medicação que você usa? Se recordar. Se você não se recordar qual é a medicação, mas você sabe dizer qual é a finalidade dela? É o fluoxetina Sabe a finalidade? para depressão, Hum. para Megan, Iodó, que é o casal, e, e não deixa você surtar. Tudo prescrito? Tudo Você passou por perícia, não passou? passei. Essa perícia tinha a finalidade de esclarecer o quê? Se eu tinha algum transtorno mental. O que ficou comprovado? E não, Você se considera um cara com dificuldades para controlar sua raiva? quê? Você tem dificuldade para ter controle sobre sua raiva? Você se considera Não, agressivo? não. Essas tentativas aí de suicídio no presídio, como é que foram, como é que elas aconteceram? Marrei uma corda, aí eu pulei, a corda quebrou. Todas as... Aí eu bebi que boa, bebi que olina. Aí eu fui levado ao hospital do Agarram. Tá, no momento lá que chegou no auge em que vocês estavam discutindo, brigando, você tinha plenitude no que você estava fazendo? Sabia o que estava fazendo? Não, Né? porque até eu liguei para a mãe da vítima, né? Liguei para a dona Neuza. Para quê? Falei para ela que a ADL tava surtando. Entendi. Você sabe quantos golpes você deferiu? Pelo que minha mãe falou, foi muitos. Você sabe a quantidade? 50 e pouco. Na época que aconteceu os fatos, você sabia a quantidade? Não. Por que não?
Hum, Se recorda de como foi nos dias que sucederam esse fato? Se recorda desses dias? Você sabia o que tinha acontecido com ela? Quando eu acordei no hospital, eu vi uma mulher morena lá no fundo. Aí eu perguntei se era minha esposa, né? Aí a psicóloga falou que não, que eu tinha. Tá. Então, nos dias que sucederam, você não sabia o que de fato tinha acontecido. Não, Não vou reiterar aqui. Então, no dia você tinha consumido bebidas alcoólicas e outras substâncias. isso, Se arrepende? muito. Foi um minuto de loucura, né? Quando eu me despertei quando eu me despertei em si, foi onde que eu tentei contar a minha vida. Entendi. Foi mencionado aqui, Josmar, que você teria premeditado. Você queria o resultado? Você... Não tem como, porque no fato foi ela que puxou a faca primeiro, entendeu? Foi ela que puxou a faca primeiro. Aí depois foi o negócio todo, aconteceu a briga toda. O primeiro sangue que tem lá no quarto foi meu. Você mencionou que tinha ciúme da Adriele. Ela tinha envolvimento com outra pessoa? Não, Foi mencionado aqui também que houve uma discussão no local onde ela trabalhava. Você se recorda disso? não tem nem condição. Porque se eu brigasse com ela lá no serviço dela, eu ia perder o serviço dela como professora. Tinha quanto tempo que ela trabalhava como professora? Um ano e... Um ano e 6 meses. Nesse período que ela trabalhava como professora, você estava trabalhando? Não, Passou quanto tempo sem trabalhar? 4 meses. Você recebia algum tipo de ajuda de alguém? Minha mãe ajudava, Sua mãe ajudava? ajudava. Como? Minha mãe ajudava com a feira, entendeu? Hum. Com a feira de casa. Aí a mãe dela ajudava também. Então vocês recebiam ajuda de terceiras pessoas, não é isso? A mãe dela ajudava também. Entendi. Então você passou nesse período todo 4 meses. Foi dito aqui que ela te sustentava, que ela te dava tudo do bom e do melhor. Não, eu sempre trabalhei, sempre trabalhei, sempre. Você teve períodos em que você Desde teve. meus 16 anos, eu trabalhei. Trabalhei primeiramente no supermercado então, depois no Super 6, depois na Caixa, depois na Andar de Cavalete. Entendi. Então, você está ciente que hoje provavelmente você vai ser sentenciado. Estou. Concorda com esse tipo de, com essa sentença? Concordo, porque eu tinha a vida da pessoa que eu mais amei. É? Mas, mas falar que eu não trabalhei, que eu não trabalhava é. Entendi. Tem mais alguma coisa que você gostaria de dizer? Não, Tá tranquilo? tô. Só um instante. Só um instante, Josmar.
No curso do relacionamento de vocês chegaram a se separar alguma vez e depois reatar? Não, O momento que vocês começaram um relacionamento sempre foi contínuo. foi. Excelência, a defesa acredita estar satisfeita e aí, eventualmente, se for alguma questão levantada do conselho de sentença, Os jurados têm alguma pergunta? Eu peço que se tiver, levante a mão que o oficial vai levar o papelzinho. Alguém? O interrogatório, então, está encerrado. Eu vou fazer uma pausa agora para almoço. 40 minutos, são 12h30 agora, 1h10, nós retomamos. Bom dia, dona Neuzilene. Bom dia. Inicialmente, eu sinto muito pela perda da senhora e de toda a família da senhora. Sei que não vai ser nada fácil para a senhora responder as perguntas que serão feitas aqui hoje, mas é muito importante o depoimento da senhora, justamente para que a justiça possa ser feita, tá certo? Sim, Eu vou falar para a senhora ficar muito tranquila, embora seja muito difícil nesse momento, mas todas as vezes que a senhora precisar interromper o depoimento, a senhora pode interromper para beber uma água, para respirar. Todos aqui esperam e eu não quero que a senhora se sinta pressionada de forma alguma, tá certo? Nesse momento. A senhora fala no tempo da senhora, tudo bem? tudo Eu vou bem. pedir primeiro para a senhora me dizer seu nome completo. Neuzilene Pereira da Silva. A senhora é a mãe da vítima, Sim. correto? A senhora será ouvida aqui hoje, então, na qualidade de informante, o que significa dizer que a senhora não presta compromisso legal de dizer a verdade. Mas eu peço para a senhora, e tenho certeza que a senhora assim o fará, que diga tão somente a verdade aqui hoje, justamente para que os fatos sejam esclarecidos da melhor forma possível e a justiça possa ser feita, tudo bem? Sim. Eu vou pedir para a senhora me dizer o que a senhora sabe que aconteceu no dia dos fatos, o que a senhora tomou conhecimento, o que a senhora presenciou. A senhora pode me contar de forma livre, fazer um relato livre. E pode ser que eu vá interrompendo a senhora para esclarecer alguns pontos, tá certo? Sim. Pode me contar, no dia dos fatos, o que a senhora sabe? É tão difícil, né? Ai, mas eu vou conseguir falar. É. Ai, meu Jesus. Como eu vou conseguir falar? Eu vou fazer algumas perguntas então para a senhora e a senhora vai Sim. me respondendo, tá certo? A filha da senhora tinha um relacionamento amoroso com o acusado aqui nesse processo, correto? Sim. E a senhora sabe me dizer há quanto tempo que eles se relacionavam? Há uns 3 anos. Uns 3 anos. E nesse período, a senhora tomou conhecimento de algum episódio de violência física, violência psicológica envolvendo os dois? Sim. A senhora chegou a presenciar algum episódio ou isso foi contado para a senhora? Não, eu vi. A senhora viu agressão física, agressão Sim, psicológica? de, de boca, jurar ela, fazer as coisas com ela, de fazer as coisas com a minha filha. Ele era agressivo. Ele não é uma pessoa normal. Ele tem duas naturezas, uma normal e outra que a gente não reconhece nesse mundo. Ele é agressivo, é muito agressivo. Ele morou um tempo comigo lá no Piauí, e lá ele agarrantou meu sobrinho, ele agarrantou meu sobrinho, eu tive que entrar no meio para tirar ele. Ele era agressivo. E ele fez isso por ciúmes da sua filha? Isso. Entendi. No dia do ocorrido, a senhora estava presente? A senhora morava próxima à residência dela? Meus filhos que mora próximo, eu mudei ela um pouquinho de tempo para ir, porque ele não parava de aluguel. Morava num lugar e aí ele brigava com
os vizinhos. Aí mudou de novo. Tá na brigada com os vizinhos. Aí já estava na terceira moradia, pertinho dos meus filhos. Eu falei, agora vai melhorar. Ele vai ficar aqui sozinho no lote e perto dos meus filhos. Mas a proteção não foi o suficiente. Meus filhos não podem fazer nada. E ela era professora, correto? Ela trabalhava com crianças. Professora linda, maravilhosa. Não é porque minha filha, mas ela é tudo de bom, carinhosa, amorosa. Uma filha sem defeito. Sem defeito. E nessa casa, né, a senhora disse que eles moravam de aluguel. Isso, Era a filha da senhora que pagava o aluguel isso. e o Josmar morava junto. Sim, é ela que sustentava ele. Uhum, Tinha mais de 2 anos que ele não trabalhava, mas ele é possessivo. Olha só, um celular dela era para ele e para ela. Ele não deixava ela só com o celular. Ele tinha que uhum, ficar com o celular dela, manobrando a vida dela toda. Não uhum. deixava ela ter vida. Ela não tinha vida. No dia dos fatos, como que a senhora tomou conhecimento do falecimento da sua filha? Foram seus outros filhos que ligaram? Minha netinha de 3 aninhos ligou para mim. Ela disse, vovó, o, o, o Júnior acabou com a vida da minha titia Adriele. Aí eu caí no chão, meu marido falou assim, é criança, não sabe de nada. Aí, depois, pelo amor de Deus, alguém me diz alguma coisa. Aí ele postou nos status, minha filha morta. Mandou pra mãe dele. A mãe dele manda pra minha filha do diz que com Excelência, mais tem como 40 servir uma água para ela? facadas. Já servi. A água está ali na frente dela, doutor. Mais 40 facadas. Ô, moça, o que a gente faz? Ele acabou com a minha vida, acabou com a vida da minha família. Como é que eu vou viver? Agora, eu não tenho mais vida. Eu não tenho mais vida. Eu vivo trancada na minha casa. Minha família, meus filhos precisam de psicólogo, psiquiatra. Acabou, destruiu. Nós não temos mais vida. A gente não sabe o que é viver feliz nesse mundo mais. Eu entendo, Acabou. dona Neuzilene. Imagino que Tudo. não deva estar sendo nada fácil para a senhora e para toda a família. Afinal, uma perda prematura assim, não tem como, né? Não ser desafiador. A senhora não quer beber uma água, se acalmar um pouco antes de prosseguirmos? A senhora se sente bem para continuar respondendo? Sim, Tá certo. Bom, então, só para esclarecer, no dia, então, do ocorrido, foram seus filhos, né, a sua neta, que ligou para a senhora contando o que tinha acontecido. sim, Aí a senhora me disse que ele chegou a enviar uma foto, sim, da Adriele para a mãe dele. sim, E a mãe dele encaminhou essa foto para a filha da senhora. sim. Postou nos status. E a senhora se recorda se tinha alguma mensagem junto com a foto, ou se era só a foto, a senhora não chegou a ver. Não, Tá não certo. deixaram ver. Minha filha estava com ela, não deixou eu ver, não. Uhum, tá certo. Bom, eu não tenho mais perguntas para a senhora. Eu vou passar a palavra para o promotor de justiça, mas novamente, a senhora, se precisar fazer pausa, beber uma água, a senhora fique bem à vontade, tá certo? Sim, Doutor? Obrigado, excelência. Ana Angelina, bom dia para a senhora. bom dia, senhor. Assim como foi mencionado pela juíza presidente, né, o Ministério Público se solidariza com a senhora. E assim como eu disse para o seu filho Sebastião, Sim, pelo menos do ponto de vista da justiça, vai ser a última vez sim, que a senhora vai ter que falar sobre isso. sim, Pela informação que eu tenho, né, que o Ministério Público nós contatamos a senhora hoje mora no Piauí, é isso? sim. Qual cidade do Piauí a senhora mora? É, Monte Alegre, Piauí. Monte Alegre do Piauí. E a senhora veio do Piauí para cá, para Brasília hoje, só para participar desse julgamento? Sim, Entendi. A senhora mencionou que o Josmar teria agredido um sobrinho da senhora, né? sim. Esse sobrinho da senhora que foi agredido por ele tinha quantos anos? Meu sobrinho, ele tinha 26 anos, tem, 26 anos. sim. E qual foi o contexto? Ele teria ido defender a sua filha?
de alguma agressão? Como que foi essa situação? Não, foi de repente. De repente, eu tomei um susto. Ele subiu nele e eu não estava nem esperando. Aí, de repente, ele chegou e pegou, agarrantou ele e eu não entendi nada. Eu simplesmente entrei no meio e falei, o que foi que aconteceu? Eu não entendo. Não entendo a natureza desse menino, desse rapaz. Eu não entendo a natureza dele. Isso foi Eu na não sei sua se ele é- casa? Foi onde? Foi na minha casa, Dentro da sua casa? dentro da minha casa. Entendi. Era comum, assim, ele agredir pessoas da família da senhora? Era comum, não foi o primeiro, não. Aconteceu com várias pessoas? Sim, sim. E com relação à sua filha especificamente, a senhora chegou a presenciar alguma agressão que foi na sua frente? Eu não pude fazer nada. Eu não pude O que ele fez com a sua filha? fazer nada. Outra situação que a senhora tenha visto? Eu quero calar, não quero comentar. Tá É certo. tão difícil. A senhora mencionou Sim, que sua filha ficava tendo que mudar de Sim. casa várias vezes, sim, porque ele arrumava confusão com Isso. todos os vizinhos, é isso? isso. A senhora sabe que tipo de confusão que ele arrumava com os vizinhos, o que ele fazia? Moço, a primeira coisa que ele colocava na cabeça é que o vizinho olhava para minha filha e o vizinho gostava da minha filha. Entendi. Era isso. Ele achava que Sim. todo mundo Todo mundo estava tava afim dela. dando em cima da sua Sim, filha, ele arrumava sim. confusão com as pessoas por causa de Sim. ciúme, era isso? Isso. Entendi. E era a sua filha que sustentava ele durante Sim, todo esse era tempo? todo esse tempo, mais de 2 anos. Ela pagava aluguel, dava de tudo bom e melhor. Por que esse cara faz isso? Tudo que ia dar para ela de marca era roupa, comida, não deixava faltar nada, remédio, que ele vivia doente. Não deixava faltar nada. Minha filha recebia bem, Sua filha era professora, né? Então tinha um salário bom, né? professora tinha, mas quando dava no dia 18, ela, mãe, a senhora tem um dinheirinho aí para me emprestar? Eu não ia perguntar para ela por que você não tem. Aí eu mandava, mãe, é porque precisa de um remédio aqui para junto, tá doente. E eu mandava, nunca deixa faltar nada para ele. Nada, nada, nada. Sempre ela trabalhou para dar tudo, do bom e do melhor, tudo em marca. Pô, eu não dava coisa ruim para ele. Mas não entendo. Não entendo porque a pessoa só faz coisa boa com outra. Qual foi a razão de tirar a vida da minha filha? Qual foi a razão? Não tem, eu quero justiça. Não tem razão. Eu acho que simplesmente ela falou assim, eu quero um basta, arrumou a mala dele, botou lá e ele resolveu tirar a vida dela. Só foi isso. Ela tentou botar um basta e não conseguiu. Arrumou a mala dele para ele ir embora. E ele não foi. E foi isso que aconteceu. E eu quero justiça, eu quero que ele pague, eu quero que ele fique preso, eu não quero que solta ele. Não vai trazer minha filha de volta, mas pelo menos vai ficar preso. A mãe dele pode ir lá ver ele abraçar, e eu? O que eu faço? Não posso ver minha filha mais. Eu quero justiça, eu quero que ele fique preso, eu quero que ele pague. Excelência, não é questão de fazer uma pausa? Doutor, ela pode fazer uma pausa, como eu esclareci desde o início, quando ela quiser, que ela se sinta bastante à vontade. Excelência, eu Mas respeito eu não vejo problema se ela quiser, Eu tô bem. da mesma forma que o Eu tô acusado também tem um momento dele no interrogatório, ela, como mãe da vítima, ela tem o direito Eu tô dela bem. de falar o que ela, Sim, Tô bem. o que ela entende da mesma entende forma, só que necessário nesse momento. requerer já fica um pouco mais... Eu estou bem. Pode ser o juiz Já perguntar. alcança do objetivo da testemunha, né? Requerer já é um pouco mais difícil, né, de aceitar. Requerer, doutor, não Tá entendi. requerendo justiça, né? Não, sim, mas, doutor, ela perdeu a eu filha, entendo, né? Excelência, eu entendo, mas é que testemunha não fala sobre Pode prosseguir, doutor. Falta de humanidade, nunca vi um negócio desse. Tô É a visão do Vossa Excelência. Doutor, E eu peço Doutor, respeito. Doutores, Quem tá por faltando favor, com respeito é a doutores, por autoria. favor, não vamos tornar essas... Todo mundo aqui doutores, trabalhando. sim, doutor.
Não vamos tornar essa situação mais difícil do que já é. Eu falei a palavra errada, querer justiça. Não, a senhora falou a palavra certa. Eu quero justiça. A senhora pode ficar bem Sim, tranquila, tá eu quero certo? justiça. O advogado, ele acaba falando essas coisas Sim. porque ele está aqui na defesa do acusado, é o papel dele, tá certo? Mas eu Mas quero a senhora justiça. pode ficar Eu bem quero. tranquila, tá Eu certo? quero justiça. E tudo que for Sim. perguntado para a senhora pode responder Sim, como a pode senhora está perguntar. fazendo. Eu respondo sim. Doutor? Obrigado, Excelência, mais uma vez. Senhora Neuzilene, a sua filha trabalhava de professora, né? É. E como que foi a luta dela até conseguir ter esse diploma, ter esse emprego? Como que foi? Nossa, foi muito difícil. E a gente lá no Piauí, a gente é fraco de condições. E ela disse, mãe, eu tive 4 filhos. E ela foi a única que disse, mãe, eu quero me formar. Eu falei, pois você vai. Aí ela foi, ficou nas casas dos outros, 4 anos, e eu ajudando um pouquinho que podia, e ela se formou. O dia mais feliz da vida dela, ela pegou assim um diploma. Eu agradeço a Deus e minha mãezinha aqui na terra que me ajudou. E rapidinho, minha filha conseguiu se formar. A senhora estava presente na formatura dela? Sim, estava presente. Estava o momento mais feliz das nossas vidas, da minha e da dela. E depois, quando ela conseguiu emprego Sim. também? Depois ela ficou lá no Piauí, e lá o prefeito arrumou um empreguinho, lá, mas emprego lá é difícil, né? Falou, não, minha mãe, aqui não. Eu vou sair daqui do Piauí, vou para fora, vou conseguir um emprego digno, um dinheiro digno, que eu trabalho e recebo. Eu estudei, foi para isso. Aí veio para cá e fez o concurso, né? Esse aí temporário. Aí chamaram ela. Aí foi feliz demais. Aí nós dois choramos tanto felicidade. E ela trabalhando. Aí, quando foi em dezembro do ano retrasado, ela falou assim, mãe, eu quero fazer o concurso para o Detran e para a Polícia Federal. A senhora pode me dar ajuda aí para me pagar o concurso, para me pagar a inscrição? Posso. Mandei R$ 80 para ela, pagou. Era para fazer em dezembro, mas, infelizmente, veio uma pessoa que eu não conheço. Botei uma pessoa dentro da minha casa que eu não conhecia, infelizmente. Se eu soubesse que eu ia conhecer dessa forma, eu mesmo teria feito. Então, mesmo depois de ter se formado, de ter conseguido esse emprego, ela ainda queria Sim, melhorar de queria vida, melhorar. queria estudar, queria fazer outros concursos. Ela sonhava demais. Ela sonhava de ser alguém melhor, ganhar melhor, Para poder ajudar a senhora. para me ajudar, até ele mesmo, dar coisa melhor para ele. Ela falou que ia comprar um carro, uma moto, que ele queria. Ela falou que ia trabalhar melhor para dar uma coisa melhor para ele. Isso ela me falava, gente, como é que pode a pessoa tirar a vida de uma pessoa boa, uma pessoa que só queria o bem dele, respeitava, ela era respeitadora, minha filha, honesta, direitinho, ainda tem outro problema ainda. Ele fez um empréstimo bem no BRB, no nome dela. Entendi. Ele fez um empréstimo, mas foi 15 mil ou foi 14 mil. Entendi. Ele fez do celular dela. Ele tinha acesso a tudo, né, a conta dela. Ele tinha tudo, 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 tudo. A senhora sabe se ele controlava o dinheiro dela, ele Tudo, gerenciava? ele sabia tudo. E Sabia. como que a senhora ficou sabendo desse empréstimo que ele teria feito? Ela contou para a senhora? Contou, ela me ligou desesperada na mesma hora. Ela veio até a pé no BRB, que disse que não tinha um tostão para pegar um Uber nem um ônibus. Ela veio a pé, desesperada. E aí ela falou que ele tinha feito esse empréstimo e pegado o dinheiro para ele? Ela não falou, quem falou foi bem aí no BRB. Falou, olha, aqui foi a pessoa que tem acesso ao seu celular, dona Adriele. E era ele que tinha acesso. Não foi ela, né? Não foi ela ficou desesperada. E não acreditou que era ele, porque ela sustentava ele. E esse empréstimo foi mais ou menos quanto tempo antes desse fato aqui? A senhora sabe? 1 mês, 2 meses, 15 dias? Sei, olha. Isso foi em dezembro. Foi em Então, dezembro? Foi em dezembro. 6 meses antes. Sim, sim. Exatamente. E chegou ao conhecimento da senhora o motivo pelo qual ela quis terminar o relacionamento? Moça, é exatamente isso. Senhor, é exatamente isso, né? Não estava aguentando mais.
Ele sufocava ela. Ó, para ir na casa dos meus filhos, dos irmãos em frente. Ela não ia sozinha. Ele tinha que acompanhá-la. Ele não deixava ela fazer nada Não, sozinha. não, não, nada, 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 nada. Aí eu acho que ela tentou botar um basta, não tá aguentando. Como é que eu não posso conversar com o irmão meu? Como é que eu não posso falar com a irmã minha? E o cara tá ali com a liberdade que eu ia ter nenhuma. Não tinha liberdade, minha filha. Ela vivia numa prisão, né? Sim, sim. Vivia na prisão. O Sebastião, seu outro filho, ele mencionou aqui que ele teria falado para ela que teria traído ela, que teria engravidado uma outra mulher. Sim. Isso chegou ao conhecimento da senhora? Sim. Chegou, sim. Verdade. A senhora tomou conhecimento de que parece que o Josmar teria agredido já outras mulheres, Sim. inclusive uma namorada lá na Bahia? Sim, sim. Ele era de lá? Sim. Ele Não. era da Bahia? Não. Eu conheci essa menina. Ah, entendi. Ela era da Sim. Bahia. É. Entendi. Eu estou satisfeito, senhora Neuziline. Sim. Agradeço a disposição da senhora de vir lá do Piauí só para Sim. participar desse julgamento. Sim. Eu espero que o desejo da senhora seja atendido Sim. pelos jurados. Eu sei Muito que obrigado. Deus é nosso advogado. Passa a palavra para a defesa. Inicialmente, gostaria de deixar bem claro que não é falta de humanidade. Se não fosse essa bancada de defesa, provavelmente seria um defensor público, mas a lei estabelece que todo mundo, independente de qualquer coisa, tem que ter a defesa, até mesmo porque senão esses atos seriam nulos. É nosso trabalho, assim como o do promotor, fazer a acusação. Eu, inicialmente, não tinha perguntas para a senhora, até porque, como consta nos autos, a senhora não participou da primeira audiência. Entretanto, é necessário que eu faça alguns esclarecimentos aqui, até mesmo para que o Conselho de Sentença consiga determinar de forma justa o que de fato aconteceu e qual é a participação de cada um nesses atos. Eu gostaria, por gentileza, que a senhora informasse onde a senhora morava na data dos fatos. Onde eu morava? Sim, Eu, na verdade, moro no Piauí, mas eu estava aqui. Eu na tenho época, minha casa aqui. sim, na época dos fatos a senhora estava onde? Que ocorreu? Sim, Não, eu estava no Piauí. estava no Piauí, né? É, A senhora mencionou a questão aí de uma agressão ou uma suposta agressão que tenha acontecido lá com o sobrinho da senhora. A senhora disse em depoimento que seria por conta de ciúmes e depois mencionou que o sobrinho da senhora tem 16 anos. A Não, época, 16 anos não. Eu falei 26 anos. 26 anos? Então eu Sim. escutei errado, mil perdão. Sim. Então na época dos fatos ele tinha 24. É isso? Não, 26 anos ele tem. Ele tem agora. É, É isso? isso. Foi feito um boletim de ocorrência sobre essas agressões? Oi? Essas agressões que aconteceram lá no Piauí, foi feito algum registro de ocorrência? Não, a gente não fez, não. A senhora pode dizer o porquê que não foi feito? Oi? A senhora sabe, só pode informar o porquê que não foi feito? Não. Entendi. A senhora sabe informar a época que eles iniciaram o relacionamento? O que que a sua filha fazia como profissão? Qual era a profissão da sua filha? O que é que ela fazia? Isso, quando eles iniciaram o relacionamento. Minha filha sempre foi professora. Sempre foi professora? Sim. Sua filha não trabalhou com outra coisa? Não. A senhora mencionou também o empréstimo, assim como Sim. a outra testemunha, no valor de 14, 15 mil reais, que teria sido feito pelo aplicativo, não é isso? Sim. A senhora sabe o destino desse dinheiro? Infelizmente, não. A gente tentou aí, mas O que que a gente sabe, tentou? é procurar o destino do dinheiro, né? Mas a senhora mencionou que esse empréstimo tinha sido feito e que a sua filha teve ciência dele. A senhora não chegou a conversar com ela sobre o destino desse dinheiro? Conversei sim, mas O que que não ela teve o disse pra senhora? destino. Sumiu o dinheiro. Sumiu? Fizeram o empréstimo e Foi feita alguma transferência com esse dinheiro? foi feito o boletim de ocorrência, né? Mas o dinheiro não apareceu, não.
Eu não entendi. A senhora consegue esclarecer? Foi feito o boletim de ocorrência, né? Mas o dinheiro não apareceu. Esse boletim de ocorrência, ele foi realizado? Foi aqui em Brasília. Ah, é? Quem registrou esse boletim de ocorrência? Ela e ele. E ele? Ela e ele, os dois. Mas supostamente não teria sido ele que teria feito esse empréstimo? Sim, mas se ele estava junto com ela, era a mulher dele. Tá. Estavam os dois juntos. A senhora tem que concordar que se eu faço um empréstimo sem o consentimento da minha esposa, como é que eu vou à delegacia registrar um boletim de ocorrência? Ó, aconteceu que eu procurei um advogado. Minha prima é advogada, eu fui procurar ela. Foi o que aconteceu. Ele desviou minha filha, o pensamento da cabeça da minha filha, para mim dispensar minha prima, não mexer nisso aí. É que ele estava resolvendo, estava procurando advogado e tudo. E afinal de contas, ele resolveu o quê? Não resolveu nada. Ficou nisso mesmo. Aí você quer dizer o quê? Ele estava se confessando. Mas ele foi à delegacia registrar esse boletim de ocorrência com ela. Já. Eu sei quem fez a ocorrência foi ela. Mas ele estava junto? Aí eu já não sei mais, sei que é ela que fez. Tá. A senhora não participou do primeiro julgamento. A senhora sabe dizer o porquê que o Ministério Público colocou a senhora para testemunhar aqui hoje? Como é que é? A senhora não participou do primeiro Doutor, julgamento? ela não vai saber responder isso, né? Isso Eu não vai sei ser feito responder, nas não. estratégias do Ministério Eu Público. não sei responder, não. Excelência, a defesa agradece e novamente se compadece com a perda dela. Tem como a gente determinar qual é o sentimento que ela tem, mas de qualquer forma, ficam nossos sentimentos, tá bom? Agradeço a atenção, sem mais perguntas. Os jurados têm alguma pergunta? Eu peço que faça por escrito. Se tiver, levanta a mão. Ninguém? Bom, então o depoimento da senhora está encerrado, mas novamente eu agradeço muito a senhora pela presença aqui. Bom dia, policial Gabriel. Bom dia. Primeiro eu vou pedir para o senhor me dizer seu nome completo. Gabriel Elias Pereira de Queiroga. O senhor sabe o motivo de estar aqui hoje? Sim, senhora. E o senhor possui alguma relação de parentesco com alguma das partes? Não, senhora. O senhor será ouvido aqui hoje, então, na qualidade de testemunha, tem o dever legal de dizer a verdade, sob pena de responder pelo crime de falso testemunho. Senhora. Primeiro eu vou fazer algumas perguntas após o Ministério Público, depois a defesa, e pode ser que os jurados perguntem ao final, mas sempre por escrito e por intermédio de mim, tá certo? Eu vou pedir para o senhor me contar o que teria acontecido na data dos fatos, o que o senhor tem conhecimento e presenciou. Eu estava em patrulhamento pela pela Santa Maria Norte, e dentro das quadras a gente estava patrulhando na quadra 416, e a gente foi parado por populares, informando que que eles estavam batendo no portão para conversar com a moradora, com a irmã, e ela não atendia. E que o esposo dela estaria dentro da residência, e aí foi feito contato, ninguém atendia, estavam receosos de que teria acontecido alguma coisa. Fizemos contato, ninguém atendeu, aí por uma fresta foi possível observar que um homem estaria portando uma faca em mãos, né? E aí foi solicitado apoio, que a gente estava sozinho, só tinha uma viatura no local. Aí chegou o prefixo do GTOP, e quando o prefixo do GTOP chegou, eles tinham uma escada. Aí a gente conseguiu subir a escada e pular o muro para acessar a residência. Quando a gente abriu a porta, a gente acessou a residência pela área comum, né, a área pela garagem, mas a porta da residência estava fechada. Lá deu para visualizar que tinha um homem em pé portando uma faca, ele estava um pouco afastado, não quis abrir. Foi dado ordem, não acatou, e aí o policial arrombou com chute. A gente entrou, quando entrou, quando ele visualizou que a gente ia abordá-lo, ele já cravou a faca no peito e imediatamente caiu. Estava na área da cozinha. Aí quando a gente observou o cenário, a gente viu uma mulher já com várias perfurações pelo corpo, já sem vida. E aí foi acionado o bombeiro, e o homem estava caído, mas consciente, conversando,
falas bem desconexas, não deu para entender muita coisa do que ele queria pronunciar. E o apoio do bombeiro chegou, socorreu, ele ainda com a faca cravada, imobilizaram e ele foi levado para o hospital. Depois o bombeiro chegou e constatou realmente o óbito. E o acusado chegou a falar alguma coisa com vocês, seja no momento lá da abordagem, seja depois, em relação ao que teria acontecido? Ele falou que foi por ciúmes. Ele visualizou o celular da esposa, viu algumas informações e, por ciúme, teria cometido o ato. Isso ele falou no momento lá No momento. ou posteriormente, quando ele já estava no hospital? No momento ele falou. E Mas então, ele estava bem, não sei se é adrenalina ou se ele fez o uso de alguma substância, mas estava bem, falas desconexas, um pouco, assim, não deu muito para considerar a versão dele naquele momento. uhum. E no hospital a gente não teve contato com ele, foi outra equipe que foi ao local, até porque foi necessário depois levar a faca e apresentar para a delegacia, e a gente ficou na delegacia registrando o fato. Entendi. Bom, policial, não tenho mais perguntas. Eu passo a palavra ao Ministério Público. Obrigado. Excelência, policial Queiroga. Bom dia, tudo bom? Bom dia. Policial, em algum momento o réu perdeu a consciência ou todo o tempo que ficou lá esperando atendimento, ele ficou lúcido, ficou orientado, Todo o tempo consciente, consciente? até a chegada dos bombeiros. E nesse meio tempo, enquanto ele estava esperando o socorro, ele verbalizava, conversava com os senhores ou ficou Sim. calado? Foi nesse momento que ele contou a versão dele dos fatos? Ele falava, eu não fiquei todo o tempo ao lado dele. Eram vários policiais e como a minha equipe era responsável pela ocorrência, aí eu tinha outras obrigações, tirar foto, conversar com outras testemunhas, conversar com outros militares. Então não foi possível ficar todo o tempo ao lado dele, mas ele estava sim consciente e verbalizava com outros militares. Entendi. E o senhor pode contar para nós, por gentileza, como que era o estado do cômodo ali, da cena que o senhor visualizou? Tinha muito sangue no chão, nas Ela- paredes, por todo lugar, muitas Ela- facadas, o senhor chegou a olhar a vítima? Ela estava deitada exatamente atrás da porta de acesso à residência. De barriga para cima, né? Isso, até por isso foi difícil adentrar, porque Não conseguia abrir a porta porque ela Isso. estava ali. ela estava com muitas perfurações mesmo, por todo o corpo. Com certeza mais de 10 facadas. Entendi. E tinha muito sangue no quarto também, na cozinha e na sala. Entendi. Então o senhor visualizou sangue em 3 locais diferentes de dentro da casa. Sim, No quarto, na cozinha e na sala, foi isso? sim, senhor. Nesses 3 lugares tinha muito sangue. Uhum. Entendi. Eu estou satisfeito, policial. Obrigado pelo seu depoimento. Bom dia para o senhor. Bom dia. Passo a palavra para a defesa. Pessoal Queiroga, bom dia. Bom dia. A equipe do senhor é composta por quantos agentes? Ou no dia em questão era composta por quantos agentes? Somente eu era o condutor da viatura e o sargento Brandão, que era o comandante. Entendi. Quem foi o primeiro a adentrar o imóvel? Primeiro a adentrar o imóvel foi a equipe do GTOP, que eles dispunham da escada. Então eles fizeram adentramento e o subtenente Lopes que arrombou a porta. Então tinham duas Depois a equipes? gente entrou. Então tinham duas equipes? A gente pediu apoio para poder adentrar na residência, mas a equipe que era responsável pela ocorrência era somente eu e o sargento Brandão. Entendi. O senhor mencionou que conversou com o réu. É uma prática conversar com o réu mesmo nessa situação? Desculpe, não entendi. Se é uma prática comum conversar com o réu mesmo nessa situação? Naquele momento é importante entender o que estava acontecendo. O senhor mencionou no seu discurso aí que a fala dele no início estava desconexa. O senhor consegue esclarecer com um pouco mais de exatidão? Eu não sei informar se era adrenalina do momento ou se ele fez uso de alguma substância, mas ele não conseguia construir frases lógicas. Ele disse que a esposa que ela merecia, que ele fez isso mesmo, Uhum. e não tem muitas informações que eu posso dar sobre isso, Tá não. certo. Ele disse isso na residência ou no hospital? Na residência, eu não fiz contato com ele no hospital, foi outra equipe.
Eu fiquei somente na delegacia com flagrante. Tá certo. Policial Queiroga, bom dia. Bom dia. Você falou bem assim, que quando você visualizou ele, a equipe visualizou, ele mesmo deu um golpe nele de faca? Como foi isso? Você sabe descrever? Sim, adentrou na residência a equipe do Xeritop, eu estava um pouco atrás com a taser, caso fosse necessário utilizar. Quando ele visualizou a equipe, antes que a gente pudesse chegar perto dele, ele estava com a faca na mão e ele mesmo cravou no peito. A faca ficou cravada. Aí, imediatamente, ele caiu. Nessas ocorrências assim do cotidiano, na sua visão, uma pessoa normal, sem uso de substância ou está alcoolizada, é comum a pessoa tentar contra a própria vida também? Do tempo que eu sou policial militar, foi a primeira vez que aconteceu, de ver isso acontecer mesmo no momento. Excelência, a defesa agradece. Sem mais questões. Os jurados têm alguma pergunta? Eu peço que levante a mão, que o oficial de justiça vai levar um papelzinho para escrever. Alguém? Então, o depoimento do senhor está encerrado, mas eu agradeço muito pela presença aqui hoje, pela colaboração com a justiça. Bom dia, policial Fernando. Bom dia. Vou pedir para o senhor me dizer seu nome completo. Fernando Henrique Brandão Feitosa. O senhor sabe o motivo de estar aqui hoje? Sim. E o senhor possui alguma relação de parentesco com alguma das partes nesse processo? Não. Então, o senhor será ouvido aqui hoje na qualidade de testemunha, tem o dever legal de dizer a verdade, sob pena de responder pelo crime de falso testemunho, tá certo? Ok. Inicialmente, eu vou fazer algumas perguntas após o Ministério Público, depois a defesa, e pode ser que os jurados perguntem, mas sempre por escrito e por intermédio de mim, tudo bem? Tá ok. Eu vou pedir para o senhor me contar o que teria acontecido na data dos fatos, o que o senhor presenciou e tem conhecimento em relação ao fato que é objeto aqui desse processo. No dia em questão, estávamos em patrulhamento pela quadra 416, quando fomos acionados pelos familiares da vítima. Eles informaram que sua irmã estava dentro da residência com o autor e não tinham obtido contato com ela. Estavam apreensivos de ter acontecido alguma coisa pior. Tentamos fazer contato com o pessoal dentro da residência, mas sem sucesso. Por uma fresta do portão, a gente observou que o autor estava com o celular na mão e uma faca na outra. Tentamos contato com ele não nos respondeu. Pedimos apoio das demais viaturas da área, onde conseguimos pular o muro e abrir o portão por dentro. Ao adentrar na casa, visualizamos ele com o celular e uma faca na mão. Mandamos ele largar a faca, ele desobedeceu. No momento em que a gente tentou adentrar a residência, ele, com a faca na mão, desferiu um golpe em seu peito. E ao adentrar na residência, encontramos a vítima no chão com vários golpes de faca já morta. Foi feito contato com o bombeiro constatou o óbito da vítima e o autor foi socorrido ao hospital. E no momento em que o senhor, conseguiu adentrar na residência, o acusado chegou a falar alguma coisa? Ele manteve algum contato verbal com o senhor ou com a equipe? Sim, a gente questionou ele o porquê dele ter feito aquilo. Ele informou que foi por motivo de ciúmes, que ficou transtornado por ter encontrado mensagens de uma outra pessoa no celular da vítima. E isso foi antes dele desferir o golpe de faca nele próprio ou depois? Depois, já no hospital. Entendi. Então ele chegou a confessar que realmente teria atingido a vítima com os golpes de faca. Sim. Eu não tenho mais perguntas. Passo a palavra ao Ministério Público. Obrigado, Excelência. Sargento Brandão, bom dia, tudo bem com o senhor? Bom dia. Sargento, o senhor mencionou que foi contatado pela família da vítima. Esse contato foi por intermédio de telefone ou eles foram diretamente até a viatura que estava circulando? Como que foi? Não, foi diretamente até a viatura. Entendi. Você estava em patrulhamento e aí chegou o irmão da vítima, foi quem a gente chegou? estava em patrulhamento e acho que tinham 3 pessoas. Acho que 2 eram irmão dela
E eles moram de frente para casa, um do outro, né? Uhum. E a gente, por coincidência, a gente estava passando bem na rua onde aconteceu o fato. E aí eles acionaram a viatura com gestos. Entendi. Posteriormente, eles falaram que já tinham ligado no 190, mas até a nós não tinha chegado ainda a ocorrência. Entendi. Era por volta de 8h30 da noite, mais ou menos? Isso, por volta desse horário mesmo. Entendi. O senhor mencionou que conseguiu visualizar o réu lá dentro da casa com o celular na mão e uma faca na outra. Esse primeiro momento que o senhor mencionou que visualizou, o senhor estava de fora, não tinha adentrado o lote ainda? Como que foi? Não, estava de fora, foi para uma fresta do portão. Ah, conseguiu ver pelo portão ele lá dentro. Isso. Entendi. O senhor lembra de quando adentraram na residência, o portão estava arrombado? O senhor recorda dessa situação? Não, o portão estava trancado, tanto é que a gente teve que pular o muro com a ajuda de uma escada e abrir o portão por dentro. Entendi. Ele estava próximo da vítima quando os senhores entraram ou estava distante, estava no mesmo cômodo? Como que... A casa é bem pequena. A vítima estava deitada na próxima porta da sala e ele dentro da cozinha, mas questão ali de uns 3 metros no máximo. Entendi. E aí os senhores deram um comando de soltar a faca e ele verbalizou, ele ficou parado, ele... Não, ele não verbalizou, somente pegou a faca e cravou no seu peito. Entendi. E aí os senhores fizeram contato com o SAMU, ele foi socorrido, o senhor presenciou o socorro dele? Sim, a gente fez contato com o bombeiro, presenciamos todo o socorro dele e o bombeiro constatou também o óbito da vítima. Certo. E essa circunstância que o senhor mencionou dele ter dito para a guarnição que teria sido por conta de ciúmes, isso foi antes dele se autolesionar ou foi depois? Depois, já no hospital. Ah, entendi. E ele ficou o tempo todo consciente? O tempo todo consciente. Não perdeu os sentidos, não? Não perdeu sentidos. No hospital foi constatado que não atingiu nenhum órgão dele, nem nada, só foi um golpe superficial. Entendi. Eu estou satisfeito, sargento. Obrigado pelo seu comparecimento. Bom dia para o senhor. Bom dia. Passo a palavra para a defesa. Sargento Brunão, bom dia. Bom dia. O senhor mencionou aí no seu discurso coisas que eu gostaria que o senhor esclarecesse. O primeiro ponto é que o senhor falou que adentrou no imóvel, na residência, né? Foi o senhor que adentrou ou foi parte da equipe? Foi eu, meu companheiro que está de testemunha hoje, e mais uma equipe que estava de serviço do GTOP. Entendi. O senhor adentrou a residência por qual das portas? Pelo portão, que a gente teve que pular um muro, e aí um policial abriu por dentro, e a casa só tinha uma porta, que era da sala. Vocês forçaram a porta? A gente teve que arrombar a porta para poder adentrar. Entendi. Após o ocorrido, o senhor chegou a verificar como é que estava a situação da casa? O senhor sabe informar se tinha bebidas alcoólicas ou outras substâncias dentro do imóvel? Esse tipo de situação eu não lembro. Só lembro que tinha muito sangue e o autor estava um pouco transtornado, mas depois no hospital ele estava bem tranquilo e consciente. Esse ponto que eu gostaria de chegar. O senhor mencionou aí que o senhor conseguiu falar com a vítima, com o réu no hospital, confere? Sim. O senhor sabe informar qual era o estado psicológico dele? No hospital ele estava tranquilo. Ele só falou que teve um ataque de ciúme. Entendi. Essa conversa que o senhor teve com ele durou mais ou menos quanto tempo? Não foi muito tempo, porque logo depois a gente teve que deslocar até a delegacia para o registro da ocorrência. A viatura acompanhou o pessoal que levou ele para o hospital? Ficou uma viatura lá acompanhando ele e minha equipe foi registrar a ocorrência na delegacia. O senhor sabe informar ou tem noção do porquê do transtorno? Ele disse que foi um ataque de ciúmes, que viu, tanto é que o celular que ele estava na mão era da vítima. Uhum. Ele visualizou as mensagens e teve um ataque de ciúme e foi o que motivou ele a fazer isso aí. Mas isso foi ele falou ou que Foi o que ele falou. Entendi. Excelência, sem mais questões. Obrigado, sargento. Por nada. Os jurados têm alguma pergunta? Eu peço que, se tiver, levante a mão, que o oficial vai levar um papelzinho para escrever e trazer até mim. Alguém tem alguma pergunta para testemunha? Não? Então, o depoimento do senhor está encerrado, mas eu agradeço muito pela presença aqui hoje, pela colaboração com a Justiça. Desejo um ótimo dia para o senhor. Beleza. Bom dia, seu Sebastião, tudo bem?
Bem, bom dia. Bom, primeiro eu queria manifestar aqui meus sentimentos, sinto muito pela perda do senhor e agradeço pelo senhor ter vindo depor aqui hoje, tá certo? Vou pedir para o senhor me dizer seu nome completo. Sebastião Júnior Pereira de Carvalho. O senhor era irmão da vítima, correto? O senhor será ouvido aqui hoje, então, na qualidade de informante, o que significa dizer que o senhor não presta o compromisso legal de dizer a verdade. Mas eu peço para o senhor, e tenho certeza que assim o senhor fará, que diga tão somente a verdade aqui, justamente para que os fatos sejam esclarecidos da melhor forma possível, tá certo? Ok. Inicialmente, eu vou fazer algumas perguntas após o promotor de justiça, em seguida os advogados de defesa, e pode ser que os jurados também perguntem ao final, mas eles vão perguntar sempre por escrito e por intermédio de mim, tudo bem? Tudo bem. Caso seja necessário fazer alguma pausa, o senhor pode prestar o depoimento com muita tranquilidade, tá certo? Apesar de ser desconfortável, para o senhor se sentir o mais tranquilo possível. Eu vou pedir para o senhor me contar o que teria acontecido na data dos fatos, do que o senhor presenciou, tem conhecimento, e à medida que o senhor for falando, pode ser que eu vá interrompendo o senhor para esclarecer alguns pontos, tá certo? Certo. Pode falar? Sim. Estava na frente da calçada dela lá, né? Com uma amiga e a esposa. Aí foi na hora que o rapaz chegou lá e me chamou, né? Entrando lá na casa deles, deparei com ela. Ele me falando que tinha discutido com ela, né? Se o que ele achasse, se ele batesse nela, se eu ia achar ruim ou não. Eu falei, não, moço, você vai brigar com a mulher, você não pode. Você briga com o homem. Eu estou aqui, você pode brigar comigo, né? Aí desce ela já foi conversando comigo, né? Não, Juninho, eu não vou ficar com uma pessoa que me traiu e engravidou uma ex-namorada, né? As palavras da minha cabeça. É, Depois disso, ela me falou que queria dar um basta na vida dela, né? Quando eu deparei também tinha uma mala lá já com a roupa feita, né? Com certeza ela não queria mais. E eles tinham consumido um álcool também. No caso, cada um, ela com a Ice, ele com a Coroninha. Não chegaram a estar bêbados nenhum dos dois. Depois disso, cheguei nela, perguntei se ela queria ir lá para fora, conversar comigo. Ela disse que não, que queria dar um basta na vida dela, que não dava mais, tinha cansado. Aí nisso eu peguei, tinha uma cerveja na geladeira, eu falei, me dá a cerveja que eu vou levar para casa. E ela falou que ia dar aula no outro dia seguinte, né? Que ela era professora. Nisso eu chamei ele, aí me deparo na porta, na saída, ele chegou em mim, se eu matasse sua irmã, o que você faria comigo? Eu falei, você é louco? Você nem pode falar isso. Aí ele riu, me zombou, eu saí, né? Só para eu entender a dinâmica, isso foi no dia dos No fatos, dia dos fatos. o horário mais ou menos, o senhor se recorda? 7 e pouco, não lembro mais ou menos, mas faz nessa base de 7 e pouco. Uhum. Ele era um cara possessivo, controlador, era um celular para os dois, entendeu? Pegava o celular, saía mandando mensagem para a família toda pedindo dinheiro, possessivo. Se fosse lá em casa, na minha irmã, ele ia atrás. Ocorreu um caso também na escola dela, que a diretora me contou que um dia ela pegou uma carona com a professora, ele chegou a dar um tapa nela na esquina. Era um cara agressivo, entendeu? Já tinham tido episódios de violência física envolvendo os dois. Na 516, quando eu morava lá em outro endereço, ele estava agredindo ela lá embaixo, me contaram meus amigos, ela está agredindo sua irmã. Cheguei a conversar com ele, que você está fazendo isso? Ele veio me agredir, entendeu? A gente foi via de fatos também. E sempre foi um cara agressivo, controlador, possessivo, entendeu? Tá, então voltando agora ao dia em que tudo aconteceu. O senhor disse que então saiu da casa dela por volta das 19 horas. Isso. E depois disso, o que aconteceu? Fui para casa com meus filhos, dar lanche para eles, né? Cheguei lá, eu fiquei preocupado depois dessa fala que ele falou. Se eu matasse a irmã, o que você faria comigo? Comecei a passar mensagem. Eu acho que ele já tinha feito o assassinato, né? E ele respondendo na maior friagem. Não, vou comprar o celular, que eu ia vender o celular para ela, né? E ele já estava se passando por ela, pelo celular. E nisso também ele mandou uma foto dela já falecida para minha irmã, né? E nisso minha irmã foi lá, no endereço dela, bateu no portão. Ele disse para ela que tinha desmaiado ela, no caso, né? Chegou lá, a gente bateu, ele não abriu, estava lá dentro, se trancou. Nisso a polícia chegou.
Ele chegou a mandar uma foto, então, dela Já? para a irmã. Isso, morta. E como que chama essa irmã do senhor? Daiane, Lady Daiane. Uhum. E depois disso, ela entrou em contato com o senhor e o senhor e ela tentaram adentrar na residência. Tá tudo trancado, não teve como entrar. Uhum. Mas no momento que ele enviou essa foto, ele falou alguma coisa, escreveu alguma coisa na mensagem ou só enviou a foto? E a foto ele disse que tinha feito um caso, um assassinato, né? Tinha feito. Ele escreveu isso na mensagem. E a irmã do senhor, o senhor disse que ela era professora, a que faleceu. Exemplar. E ela tinha filhos, Não. ela morava na residência, a residência era dela e o acusado morava com ela. Alugada, né? Uhum, Morava os dois juntos. sim. Eu não tenho mais perguntas para o senhor, eu passo a palavra ao Ministério Público. Obrigado. Excelência Sebastião, de novo, bom dia. Bom dia. Senhor, meus sentimentos pelo que aconteceu e o que eu posso garantir para o senhor hoje que a justiça vai ser feita aqui. É a última vez que o senhor vai ter que falar sobre isso, né? Hoje é o julgamento, hoje termina, hoje acaba. Pelo menos do ponto de vista da justiça, né? Essa situação. A sua irmã, ela estava nesse relacionamento abusivo com o réu há mais ou menos quanto tempo? O senhor sabe precisar? 5 anos. Mais ou menos uns 5 anos que ela estava com ele. E ela que trabalhava, ele fazia alguma coisa de trabalho? Não, só ela trabalhava. Ela bancava a casa sozinha? E ele ficava só pedindo dinheiro para os outros? Isso. Entendi. Ele demonstrava ciúme excessivo com relação a ela, perseguição, controle? Isso. Ciumento, um dia lá de um ocorrido lá, ele chegou a agredir um rapaz. Entendi. E outras pessoas, o senhor mencionou aqui a outra professora da escola, amigos seus, outras pessoas chegaram a presenciar agressões físicas Isso. dele com relação a ela. Isso. Tapa, puxão de cabelo. Tapa, puxão de cabelo, porque ela tinha entrado no carro de uma amiga, professora, né? Uhum. Dado a carona lá e ele não gostou. Entendi. Ela estava trabalhando em qual escola na época? 418. 118? 418. 408? 18. 418. E ela dava aula para criança maior, para criança pequena? Menores, né? Pequenas. 6, 7 anos? Por aí. Entendi. O senhor mencionou também no seu primeiro depoimento que parentes do Josmar contaram para o senhor que ele já teria tido episódios de violência também com relação a outras mulheres. Inclusive, o senhor mencionou aqui que ele teria agredido uma prima na Bahia. Esse fato chegou ao seu conhecimento? Não, na verdade foi uma agressão à ex-namorada. Parece que ele entrou no serviço e agrediu. Excelência, essas questões que estão sendo perguntadas não fazem alusão a esse processo, como a vedação expressa. Doutor, histórico do réu, eu tenho direito de perguntar. Em relação à histórica, inclusive a FAP está acostada aos autos, não tem problema nenhum o promotor de justiça perguntar sobre esses pontos. Fica a manifestação da defesa que não há nada contra que ele fale isso, que ele faça essas perguntas, ou até mencione essa questão. Doutor, eu estou nos debates. as perguntas que eu quiser, doutor. E os meus requerimentos, excelência, eu estou falando diretamente com o doutor. Percebeu ainda, não? Excelência, eu fiz uma questão de ordem, eu gostaria que o documento Doutores. fosse registrado. Doutores, por favor, vai constar em ata a reclamação do senhor. No entanto, eu não entendo que essas perguntas devam ser indeferidas, justamente porque a questão do passado do réu não pode ser explorada pela acusação e a FAP dele está acostada aos autos e essa questão faz parte dos autos, episódios anteriores envolvendo violência doméstica. Sim, Pode prosseguir, doutor. Obrigado por me garantir a palavra, excelência. Então, senhor Sebastião, o senhor estava mencionando que ele teria agredido uma outra namorada na Bahia. Isso aconteceu? Aham. Agressões. E quem que lhe contou isso? Foi os próprios familiares dele que lhe contaram esse fato? Familiares contaram para... verdade, para a família, né? Agressões. Entendi. E o senhor mencionou aqui também que teve uma situação que o senhor mesmo teria presenciado agressão física, ele puxou o cabelo da sua irmã na sua frente, o senhor tentou intervir. Como que foi essa situação? Onde que foi? Foi na quadra 516, né? Na minha residência. Na sua casa? Isso. Tá, minha família toda. Ele chegou a agredir ela, puxar cabelo, né?
Viram e me chamaram, falou que você está agredindo sua irmã, o que que você vai fazer? Eu fui lá defender minha irmã, lógico, né? Igual todo irmão. Um homem a mulher não tem força contra um homem. Aí eu fui perguntar ele veio me agredir. Falei, cara, você não pode fazer isso. Dentro da sua casa. Entendi. E teve outro caso também, né? Não é só esse, não. Vários outros casos também? Outro na esquina de casa. Na verdade, minha ex-mulher presenciou mais minha irmã. Ele batendo nela e elas foram com certeza para defender minha irmã, né? Uhum. Chegaram até a parte física, ele pra cima delas. Inclusive, ele tentou agredir outras pessoas também que foram defender sua irmã, foi isso? Minha mulher e minha irmã. Agrediu sua mulher e sua irmã também. Exato. Entendi. No dia dos fatos, o senhor estava junto das pessoas que foram até a viatura ou não? O senhor chegou depois, quando chamaram a polícia ali? Tava lá, tava no portão, tava tudo trancado, né? A viatura chegou. Entendi. Vocês chegaram a ouvir alguma coisa de dentro de casa, lá pelo lado de fora? Na verdade, a vizinha, né, de madrugada, e não contou. Ela, no caso, minha irmã lá, ele agredindo, né, com certeza na hora do fato, né? Ela, você vai me matar? Ele, Entendi. o que a vizinha me contou, né? Entendi. Então, na hora do assassinato, a vizinha teria ouvido sua irmã dizer: Você vai me matar? Foi? Isso. Entendi. Essa situação que o senhor mencionou, que ele teria mandado uma foto do corpo da sua irmã para sua outra irmã, quando isso aconteceu, vocês já estavam na frente de casa ou ainda não? A minha irmã foi correndo pro portão, né? Aí eu escutei ela gritando, batendo no portão, eu fui também. Porque mora todo mundo perto ali, Isso, né? a gente foi de frente ao ocorrido. Entendi. E no dia dos fatos, então, um pouco mais cedo, né? Só que aconteceu mais ou menos por volta das 8h30. Então, o senhor mencionou aqui por volta das 6h30, 7h. Isso, Ele perguntou para o senhor o que o senhor ia achar se ele batesse na sua irmã. isso, perguntou. E depois ele perguntou o que o senhor ia fazer com ele se ele matasse a sua irmã, foi isso? Ele já estava planejando tudo, né? Já Uhum. tinha tudo em mente na cabeça, o que ia fazer. Perguntou. Entendi. A sua irmã teria lhe contado que ele teria engravidado uma outra mulher. Isso. E No que- caso, a parte de traição foi dele, né? A parte de traição foi dele. Ele Inclusive, já o nome dessa mulher seria Vitória, o senhor lembra disso? Ele falou, ela me citou esse nome aí. Entendi. E aí, quando ele contou que tinha engravidado essa outra mulher, a sua irmã, evidentemente, quis terminar o relacionamento. Exato. O senhor, inclusive, mencionou que já viu uma mala com Tinha uma roupa mala com roupa assim. Dele. pronta. Pronta já. Entendi. Ela não queria, ia dar um basta, né? Não queria mais. Ela falou que ia terminar o relacionamento, né, naquele Exato. momento. Entendi. E por conta desse ciúme que o senhor falou, ele exigia que o mesmo celular fosse compartilhado pelos dois? A sua irmã não podia ter o próprio celular dela? Não, ele queria, era um cara controlador, igual eu te falei, né? Ele era um celular para os dois. Ele se passava por ela nas mensagens, né? Na verdade. Ah, entendi. Ele mandava mensagem para os outros como se fosse ela. Isso, a gente perguntava se era ela e ele se passava por ela, né? Entendi. O senhor mencionou que um pouco antes dos fatos, o Josmar teria pegado o cartão da sua irmã, feito um empréstimo no BRB e ficado com dinheiro? Teve isso? Acredito que sim, porque o celular só os dois se mexiam. E quando ela foi no banco, eu disse, não, existe, aqui a gente não fez empréstimo ninguém. No caso, a pessoa que mexe com o celular que fez, né? No caso, eram os dois. Não foi ela, Não foi ela, entendeu? Ele, foi ele, né? exato. Eu estou satisfeito, senhor Sebastião. Obrigado pelo seu depoimento, pelo seu comparecimento. A gente entende da dificuldade que é, né, de novo, ter que vir falar sobre esse fato, mas espero que a família como um todo consiga superar isso do jeito que dá, né? E, como eu disse, do ponto de vista da justiça, é a última vez que o senhor vai ser ouvido. Obrigado. De nada. Passa a palavra para a defesa. Agradeço, excelência. Sebastião, assim como a promotoria, a bancada de defesa também se compadece com sua perda. Ninguém deve ter, de alguma forma, um familiar ceifado sem que seja aplicado de fato à justiça. Entretanto, com interesse em esclarecer os fatos, gostaria que o senhor me respondesse algumas questões, tá bom? O senhor consegue determinar o que eu estou pensando nesse momento? Oi?
O senhor consegue determinar o que eu estou pensando nesse Doutor, momento? doutor, essa pergunta não tem nenhuma pertinência com Excelência, o objeto do o réu processo. falou aqui de forma clara que sabia o que ele estava pensando. Eu queria saber se ele tem poderes premonitórios. Sim, mas ele disse isso, doutor, com base naquilo que ele conviveu da relação do irmão com da irmã, perdão, com o Só quero acusado. que fique esclarecida, Só vou excelência, pedir até para o senhor ser mais objetivo em sim, relação terei, a essas excelência, questões terei. subjetivas. Só porque, como ele não pode prescrever ou determinar o que Josmar estava pensando, isso tem que ser esclarecido para o conselho de sentença. Seu Sebastião, o senhor falou aí que era comum eles brigarem, né? Isso. Entendi. Isso acontecia quantas vezes por mês? Oi? Isso acontecia quantas vezes por mês? Cara, eu não era muito de estar na casa dela, entendeu? Igualmente que ela era professora, eu não tinha tempo para estar na minha casa também. Tá certo. Ela sempre foi professora? Sim. Antes disso, ela não trabalhou com nada? Na verdade, antes de ela conhecer, ela fez trabalhou em lavandaria no hospital, onde conheceu ele aí. Entendi. É, o senhor sabe dizer se no dia dos fatos eles tinham consumido algum tipo de substância, alguma bebida alcoólica? Eu expliquei aqui, cada um tomou, ela estava com icezinha e ele com leite corona, só foi isso que eles tomaram, não chegaram a estar bêbados, não. Entendi. Eles bebiam em outras ocasiões? Não, isso ela não. Ela não? Tá certo. O senhor mencionou aí a questão do dinheiro, né? O senhor alguma vez chegou a emprestar dinheiro para o Josmar? Sim. Como é que foi feita essas transferências? Como é que foi feito esse empréstimo? Via Pix. Via Pix? Entendi. O senhor mencionou também que ele era um cara agressivo, que tinha agredido ela em outras ocasiões. O senhor presenciou, o senhor viu essas agressões? Igual eu falei dessa vez lá em casa, né? Somente dessa vez? Isso. O senhor disse que não tinha visto, que falaram para o senhor. Vi, O senhor estava em viu casa, ou velho. falaram pro Quando eu senhor? fui lá, eu vi ele lá no final da rua, lá com ela, lá agredindo. Não, o senhor mencionou aí que a sua esposa tinha visto. Não, isso aí já foi outra ocasião, não foi só uma. Então o senhor chegou a presenciar Eu presenciei uma. uma vez. Isso. Nesse dia em questão, o senhor fez boletim de ocorrência? Não porque ela não quis, eu perguntei se ela queria, ela não quis. Tá, Entendeu? mas o senhor tem ciência que o senhor poderia ter feito o registro de boletim de ocorrência. É igual eu te falei, ela perguntei se ela queria fazer o boletim, ela disse que estava tudo bem. Nessas outras ocasiões em que o senhor mencionou que falaram para o senhor que ela foi agredida, houve o registro? Não, Sabe dizer o porquê que não houve? acredito que não. Entendi. O senhor mencionou que conversou com o Josmar no dia da ocorrência, né? Sim. O senhor sabe precisar como é que era o estado físico dele, o estado psicológico? Para mim, ele estava uma pessoa normal, igual eu te falei, né? Tomou uma cerveja, para mim, ele não estava bêbado. Estava em sã consciência. Entendi. O senhor mencionou a questão que ele pegava o telefone dela, mas depois o senhor mencionou que eles utilizavam o mesmo telefone. Nessa Correto. situação aí, ele pegava o telefone dela ou eles utilizavam o mesmo telefone? Na verdade, ele usava o mesmo celular que ela, né? Entendi. Então era comum que ele tivesse acesso ao telefone dela. Não, porque um dia eu cheguei a ver ela comprando um celular para ele, aí do nada ele vendeu. Na verdade, ele era um cara controlador, queria só um celular, né? Controlar a Entendi. vida dela. O senhor mencionou que ele não trabalhava. O senhor conhece o Josmar há quanto tempo? Mas eu, na verdade, não conheci há muito tempo ele. É? 2 anos, 3 anos, no máximo. 2 anos. Entendi. Nesse período ele nunca trabalhou? Ele chegou a trabalhar numa madeireira lá, mas não creio que ficou muito tempo, não, viu? Não sabe precisar Não sei quantidade de tempo? precisar mesmo de quanto tempo ele ficou. E no dia dos fatos, na época dos fatos, sabe precisar quanto tempo ele estava desempregado? Não, não sei. Não sei te informar isso aí. Entendi. Foi o senhor que acionou o auxílio da PM? Não, Quem foi? não sei quem foi. O senhor, por acaso, tentou entrar na casa, tentou alguma coisa de uma forma um pouco antes da polícia? A gente tentou abrir o portão, mas sem êxito. Você teve acesso a essa mala que o senhor mencionou, que era de roupa dele? Sim. Depois que chegou a PM, a viatura, chegamos lá, tava as roupas dele dentro da mala. O senhor verificou, o senhor abriu? Foi feita perícia no local? Sim, para depois a gente entrar. Antes ou depois que o senhor mexeu na mala? Oi? Antes ou depois que o senhor mexeu na mala? Não, mexi na mala depois que a perícia saiu. Depois que a perícia saiu, depois que foi que a gente liberado? pôde entrar, né? E o telefone do dia em questão? Sabe o que Telefone aconteceu dela? com ele? O telefone dela? Deles, pelo visto, né? É que só usava um. Não, o telefone dela eu não achei, não. A polícia levou. Entendi. Sobre o empréstimo que o senhor mencionou que teria sido feito por ele, o senhor consegue determinar que tenha sido feito por ele? Detalhe perfeitamente não, mas creio que sim, porque só os dois que usavam o mesmo celular. Tá, mas o senhor consegue determinar que foi ele? De forma objetiva. Eu creio que sim, né? Você viu ele fazendo?
Eu não vi. Então a resposta é não. O senhor mencionou, e aqui eu não quero atacar de forma alguma a integridade da irmã do senhor, que ela era uma profissional exemplar. Então, quais seriam os motivos por quais os motivos o Josmar teria ciúme na concepção do senhor? Ciúme? Uhum. Cara, ciúme, que igual eu te falei, uma menina trabalhadeira, uma menina comportada, não era de sair, entendeu? Dava tudo que ele queria, uma mulher dessa, qualquer um queria, né? E eu acredito que ele não queria largar ela. Então, o ciúme dele se dá ao O fato... ciúme dele é por... Eu creio, eu dizia que gostava dela, mas para mim não gostava. Entendi. Excelência, eu agradeço. Novamente, ressalto aqui as estimas da bancada de defesa, mas devolve a palavra. Bom, Os jurados têm alguma pergunta? Eu peço que levante a mão que o oficial de justiça vai levar o papelzinho. Alguém? Seu Sebastião, então o depoimento do senhor está encerrado, mas novamente aqui eu sinto muito pela perda do senhor, da família do senhor.